estamos aqui em mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. Seguindo a nossa agenda, estamos no mês de dezembro, dedicado à área de Ciências da Saúde, e no nosso site, www.editoraufsm.com.br, você encontra os livros das Ciências da Saúde com frete grátis. Também tem promoção para os livros da área na nossa livraria, que fica no campus da UFSM logo ao passar do arco. Procura as meninas, a Karen, a Patrícia, diz que ouviu sobre as promoções aqui no Ineditados. Temos também mochilas, canecas, canetas, muita coisa linda para você se vestir de UFSM e levar o UFSM junto aí para onde for. Vamos ao ar pela UniFM 107.9, às segundas-feiras, às 13 horas, e você pode nos acompanhar na forma de podcast, pelo YouTube, Spotify e vários outros agregadores, é só procurar por Ineditados. E no Instagram, pelo perfil @ineditadospodcast. Manda a sua mensagem, a sua sugestão de pauta, também pode ser por e-mail, no editora@ufsm.br, é só colocar no assunto Ineditados. Agora, então, nós vamos colocar uma entrevista que foi feita com a professora Amanda Scherer. Ela ganhou um prêmio de destaque pesquisadora pela JAI, a Jornada Acadêmica Integrada, que foi... tivemos um programa especial sobre a JAI, né, há algumas semanas. Vocês vão perceber que esse programa, assim como o que nós fizemos aí semana passada com o professor Gil, eles foram gravados em função tanto da agenda com relação aos jogos da Copa, como pelo fato de eu estar em férias. Então, né, já que tantas vezes a gente gravou aí o programa de rádio e transformou em podcast, agora a gente fez o contrário. Gravou na forma de podcast para trazer aqui para a rádio. Assim, no horário do programa, a gente tem um arquivo para passar para vocês com um material inédito. Esperamos que vocês gostem. Um grande abraço e até semana que vem. Estamos aqui hoje com a professora Amanda Scherer, professora titular de Linguística no curso de Letras da UFSM, com ênfase em materialismo histórico. Depois ela vai nos contar um pouquinho mais o que é esse tal de materialismo histórico. Criou a revista Ideias em 1980, coordenou o PPG em Letras, participou como homenageada à 40ª Feira do Livro de Santa Maria e agora, na JAI 2022, ganhou o prêmio de pesquisadora de destaque e a nossa Jornada Acadêmica Integrada, que teve um programa específico agora na semana passada. Então, vocês puderam acompanhar, foi a 37ª edição, e a professora Amanda, então, foi a pesquisadora de destaque dessa edição, e agora ela vai nos contar um pouquinho dessa trajetória e de como que ela se encontrou aqui na UFSM. Então, seja bem-vinda, professora Amanda. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui neste programa, né, e que já tem o nome Ineditados, e que é um programa pensado, né, pela editora para divulgar, enfim, pesquisadores, mas não só, né, livros que estão sendo publicados. Eu trabalho na universidade desde 2 de março de 1982, portanto, eu tenho 40 anos na casa, tenho muita coisa na casa. Aliás, quando eu e a Nilza Zampieri nos encontramos, nós cansamos de dizer que qualquer dia a administração central acaba nos colocando a plaquinha de patrimônio, né, da universidade. Mas, então, eu tive uma formação aqui em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, com uma licenciatura dupla, português-francês, e a partir dessa licenciatura eu também fiz uma especialização em linguística, especialização em língua portuguesa e linguística, ainda vamos dizer, no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, que é o que vai dar depois o que nós temos hoje, programa de pós-graduação em letras. Né? Então, trabalhei tanto na administração, na coordenação de programa e de graduação, e quando eu fui coordenadora da graduação, nós criamos uma revista que tem até hoje, que se chama Revista Ideias, e que o nosso propósito era poder divulgar o que se fazia na graduação em letras em Santa Maria. Então, é interessante de pegar essa revista,
E hoje, né, poder olhar esses primeiros textos, são textos ainda, muitos deles ingênuos, eram meninas e meninos que estavam na graduação, portanto, estavam começando um trabalho de iniciação científica, de leitura, de escrita de um artigo acadêmico. Mas o que eu acho que é mais interessante na história dessa revista é ver por onde andam por onde anda essa meninada toda, né? E é muito salutar, porque eu diria que todos eles, nos primeiros números, todos eles hoje são professores universitários. E a maioria deles está envolvida com pós-graduação e com produção e com orientação. Então, eu acho que isso é também uma coisa bem gratificante para pensar esse momento. Ela foi, à época, uma revista que eu diria inédita, né? Para, vamos pensar, como é que eu vou dizer? Porque ela, na época, não se pensava em revista para aluno. Eu diria que ela foi uma iniciação científica antes até do termo, né? Então, do tempo que a iniciação científica se concentrava, inclusive, muito mais no CCR, eu diria, né? E que, em letras, isso era ainda um bicho-papão, né? E, inclusive, assim, se a gente pensar historicamente o Centro de Artes e Letras, nós vamos ter os primeiros trabalhos de iniciação científica com duas professoras que são hoje importantíssimas na área, uma de linguística, que é a Miriam Rose Brum de Paula, que está lá em Pelotas, na Federal de Pelotas, e a Márcia, que agora não me vem o nome, que trabalha no programa de pós-graduação de Passo Fundo, da Universidade de Passo Fundo, e que foram orientandas da professora Maria Luísa Ritzel Remédio, que é uma das criadoras da graduação em letras e que trabalhou também na organização, eu diria, do primeiro mestrado em letras dentro da universidade. Então, como tu vê, tem aí também era inédito, né? Se ter aluno produzindo, e eu digo, na minha linguagem, era a coisa mais bonitinha de ver essa meninada, né? Feliz da vida, que estavam publicando seu primeiro, entre aspas, artigo. Exemplo do que a gente tem de laboratórios e grupos de pesquisa hoje, né? Essa questão geracional é muito importante, porque fica o legado de quem está saindo e, ao mesmo tempo, o incentivo para quem está entrando, né? Então, realmente é muito bonitinho. Quando a gente vê isso, né, de uma maneira retrospectiva, né? E que tu vê que essa meninada está toda hoje, né, com produção consistente e conhecidos na área, e não em Santa Maria, mas em universidades federais, por aí afora, trabalhando e também orientando, que é esse ciclo da vida, né, que vai, começa, recomeça, e que acaba, né, porque é isso que eu acho que é o pesquisador é esse sujeito que, além de produzir a ciência, ele também tem como é que eu vou dizer? Eu não diria competência, mas ele também tem aí uma responsabilidade de formação de novos pesquisadores. Então, eu posso dizer que eu estou bem amparada nesse parâmetro aí. E um termo que hoje se usa muito é a tal da divulgação científica, né, de passar essas paredes, essas barreiras, esses muros e levar para a comunidade, ver o que está sendo feito e de forma amigável, vamos dizer assim, né, para dialogar com a comunidade. Então, sim, é uma precursora, sem sombra de dúvidas, e a gente parabeniza, né, em função do Prêmio Pesquisadora Destaque, mas vamos dar um passo atrás, então, e a pequena Amanda, lá de onde veio, como é que se encantou pelas letras, né? A minha mãe dizia, ela era formada em História, e ela dizia que para quem se inclinava para as humanas, a família dizia assim, tu tem 3 caminhos, Direito, História e Letras. Então, como é que foi para ti essa aproximação? Bom, pequena Amanda, é sempre difícil falar da gente, muito mais de
de lembranças, né, que ficam de quando a gente era pequeno, né? Quando a gente era pequeno, se a gente deixa de ser pequena, não sei, mas assim, eu estudei em colégio de irmãs, tá? No Colégio Santana, sempre me fascinou a literatura, mas eu não a classificava assim, e no ensino médio eu tive uma professora que foi fundamental na minha vida e na guinada dessa minha vida, que foi a professora Loris Sanabria. Ela trabalhava no Santana, né? E a coitada, infelizmente, ela nos deu para ler, começar a ler essa de Queiroz, né? Imagina isso no ensino médio hoje, né? E mais, o crime do Padre Amaro. Isso foi um escândalo à época para a minha família, para a minha tia-avó, né? Enfim, ela não ficou mais que um ano no colégio, né? É claro, né? No colégio de irmãs, ainda falando de crime de padre, né? Mas o que eu acho que também tem a ver, e talvez ela tenha me aberto uma possibilidade que eu não pensava, que eu não, como é que eu diria assim, que eu não externalizava, mas tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal. O meu pai foi ferroviário, e na época se chamava escriturário, e ele, a aviação férrea tinha uma biblioteca maravilhosa. Onde foi parar tudo isso é uma grande questão. E o meu pai não tinha uma escolaridade muito grande, não, devia de ter quarto ou quinto ano, né, do fundamental, e ele, nas horas vagas, ele se interessou por essa biblioteca. E ele se interessou no sentido de organizar, de ver, né, porque as máquinas de escrever ficavam na biblioteca. E aos poucos ele foi me trazendo diariamente não digo, mas semanalmente, livros dessa biblioteca. E eu acho que com a professora Loris, isso acaba, não sei, não gosto muito da palavra despertar, mas enfim, é isso que me encaminha por esse gosto, que é o gosto da leitura, né? Mas, na verdade, eu gostava também de geografia, adorava e continuo adorando até hoje geografia. E no vestibular, que ainda era escrito, tudo escrito, e que na hora a gente dizia o que a gente queria, né, como diploma, enfim, como curso, né, eu joguei cara e coroa e caiu letras. Eu estava dividida até a hora de assinar a prova entre geografia e letras, né? E letras francês também tem a ver um pouco com a história da minha mãe, que a minha mãe foi com o ensino médio ainda, né? Que a minha mãe tinha ensino médio completo, mas eu acho que essa não é a razão do trabalho dela. Ela era tradutora no Hotel Janssen, né? E de espanhol e de francês. Então, eu acho que isso também, assim, naquilo que eu já pude trabalhar na psicanálise, né, como analista, eu acho que também tem a ver, né, com essa direção, enfim, de letras, né. Eu até tenho um texto que eu fiz para a Feira do Livro, né, quando eu fui homenageada na Feira do Livro, que eu li lá, né, naquele sábado da abertura de feira, né, que mostra um pouco desse caminho aí, né. Eu tenho várias recordações da escola mesmo, né? Eu me lembro que eu tinha um cabelo mais longo e que a mãe cortou meu cabelo colocando uma panela na cabeça, porque isso não existia cabeleireiro para criança, né? Porque ficaria mais fácil para ela para encaminhar para o colégio, né? E eu me lembro que eu me senti o próprio patinho feio, tá? E quando eu cheguei no primeiro dia de aula, primeira semana de aula, uma outra professora que eu também tenho muita lembrança legal dela, a primeira história que ela conta é a história do patinho feio para todo mundo. E eu fugi da escola, porque eu me achava
o próprio, entende? Parecia que era endereçado a mim. Então, até tenho, acho que, um outro texto também que eu conto, essa coisa da cartilha, né? Mas, enfim, voltando para a escola, porque a minha mãe me trazia e nós morávamos longe do Santana na época, a mãe me trazia pela orelha, e não pouco, né? Não interessava se eu estava sofrendo ou não, ou se eu tinha questões existenciais nesse período. E a cartilha era a cartilha Sodré, que começava com a patanada. Só que na casa dos meus pais, né, onde eu morava, tinha um pátio enorme e tinha um bocado de pato, né? E eu achava aquilo assim muito estranho, porque meu pai e minha mãe, em horas de almoço, eles diziam: tu vai ver, agora vai ser assim, né? Aquela coisa que é os pais incentivando para a escola, né? E eu me lembro que veio uma pergunta: como assim a patanada, né? Mas eu sei que a patanada, né? Porque para mim não era a letra que estava em funcionamento, mas era o sentido desse dizer que estava em funcionamento. E talvez hoje eu seja cada vez mais louca pela linguagem, pela língua, a partir dessas primeiras experiências sem sentido, né? Sem muito saber contar, né? Então, eu acho que isso ajuda também a ser um pouco o que eu sou. Tem uma outra história que eu conto, que é no terceiro ano, a irmãzinha vai dar né, porque eu estudei toda a vida no Santana, porque foi um pedido da minha mãe, porque como meu pai, enfim, não tinha muitas condições, então o que ela queria, nós somos 5, e ela queria então que pelo menos a filha mais velha estudasse na mesma escola dela. E eu me lembro da irmãzinha falar das 3 raças, e me pede para levantar. Amanda, levanta, e ela me indica, né? Eis a raça amarela. Foi outro dia que eu fugi da escola, porque eu sabia que devia ser muito grave ser da raça amarela, né? Porque eu sempre tive essa cara. Hoje não tenho tanto, né? Porque eu tenho meus cabelos brancos. Mas até antes de ter os cabelos brancos, eu tenho essa cor jambo, esses olhos, né? Com olheiras, enfim, essa coisa que essa matiz que a gente poderia dizer indígena, né? E aí talvez eu possa emendar, e aí vem uma coisa também, que é porque que eu gosto também até hoje de geografia, porque graças ao francês e graças à minha formação, eu tenho viajado muito, eu viajo muito, e para além mar. E no início das minhas idas à França, por exemplo, os meus primeiros passaportes, eles são todos quebrados ali, onde tem, como é que eu digo, que tem os dados de identificação da gente, né? Por quê? Porque eu tenho Scherer de sobrenome. E com essa cor de índio, vamos dizer assim, né, indígena, isso não passa, isso não casa, isso tem tudo para ser um passaporte falso. Então, essas coisas vão se somando para eu pensar hoje o próprio da problemática da alteridade, quer dizer, como eu vou me alterando, me alternando, mas continuando a mesma, né? Então, isso também faz parte, eu acho, um pouco, essas histórias que eu me conto também fazem parte da minha história, vamos dizer. E tem tudo a ver com o teu interesse pela semiótica, né? A busca dos sentidos, né, das coisas e essas variações de sentidos que se transformam, e no materialismo histórico. O teu materialismo histórico. O meu materialismo histórico. Eu trabalho naquilo que no Brasil se conhece como análise de discurso de linha francesa, né? Ou talvez dito de linha pechetiana, né? Que é o autor que mais trabalha no Brasil no materialismo histórico que eu me incluo. Então, o que tem a ver, por exemplo, tudo que eu estou contando tem aí uma narratividade que, se a gente fosse conferir em dados e fatos, talvez não explicasse dessa forma,
mas como eu, Amanda, hoje me ressignifico nessa minha própria história. Quer dizer, o que o materialismo histórico me ajuda a pensar é que não existe uma origem, certo? Que existe vamos dizer assim, um ponto de vista e um recorte sempre da história, né? Mas esse recorte não é uma verdade, esse recorte é um caminho possível, certo? É um olhar. É um olhar possível sobre algo que aí já está, e mais, nós não somos vazio de significação. Nós nos significamos e significamos o outro, né? Então, o que tem em nós é uma memória, não só cultural, lógica, pragmática, mas tu tem aí uma memória discursiva dessa tua formação, dessa tua história, dessa tua, não gosto da palavra inclusão, mas desse teu lugar no mundo, né? Agora, ele não é qualquer um, né? Ele tem um, mas isso eu não posso dizer, né, quando eu simplifiquei, né, que talvez porque minha mãe tivesse sido tradutora, que eu vou fazer, então, não, o quanto da minha memória tem algo que está posto e que me ajuda a entender, algumas vezes, as minhas escolhas. Então, pensar o materialismo histórico é pensar o quanto da ficção acaba se tornando um percurso de alguém, eu diria, também ficcional, né? Desse lado do inventado, certo? O quanto a nossa vida está na ordem da invenção. Até eu acho que se não tivesse na ordem da invenção, eu nem sei se eu estaria aqui, entende? Então, o materialismo me ajuda a pensar essa ordem da invenção, mas não enquanto origem, né? Porque eu não acredito, a partir do materialismo histórico, numa questão de origem. Quando tu trabalha com a noção de origem, tu teria aí que procurar muita coisa, né? Eu digo que, de que ponto eu explico, entre aspas, a minha vida e as minhas escolhas, mas é um recorte de uma totalidade, se é que existe a totalidade, mas enfim, de um possível total que está aí posto no mundo, da minha maneira de ler, da minha maneira de ver, né, esse mundo. A minha pesquisa no doutorado, ela bom, conhece a professora Valesca, que é minha orientadora, e a gente trabalha com narrativas, né, imaginário social. Então, eu acho que esse pensamento teu também me contamina positivamente, porque cada vez mais dentro dessa nossa sociedade que a gente se autonarra, tanto em redes sociais, em tantos formatos, tantos recortes, né? Mas essa possibilidade de reinvenção é que cativa, porque a partir do momento que a gente se autorresponsabiliza também, né, toma consciência dos atos, e aí vai em busca, então, de algo que é um outro lugar, né, que eu quero, parece que a gente ganha um suporte do imaginário que nos alavanca para isso, né? Sim, eu parto do pressuposto de que tudo é invenção, mas não é qualquer invenção. Não basta eu canso de dizer isso para os alunos, principalmente no doutorado, não é porque, talvez eu vou fazer uma voltinha aí, por exemplo, né, quando eu, né, comecei a sair, a ir à boate, essas coisas todas que são ultrapassadas na contemporaneidade, eu me lembro que o meu pai determinava uma hora de chegar, né? E ele me perguntava, isso são horas de chegar? Caso eu chegasse, por exemplo, sei lá, depois das 5 da tarde, né? Esse enunciado, isso são horas de chegar, ele continua atual, mas o tempo dele já não é mais o mesmo. Se a gente vai pensar
na temporalidade hoje, né? Uma mãe que diz hoje para uma menina que chegou de manhã em casa e são horas de chegar, né? Já não é mais aquele cuidado, não quer dizer que não tenha cuidado, mas não é mais aquela ordem do tempo, no tempo do meu pai, porque menina de jeito nenhum andava na rua quando começasse a escurecer, certo? Então, a dimensão de isso são horas de chegar, o enunciado continua o mesmo, mas aquilo que está nele hoje ressignifica repetindo. Tu repete, e ele vai ressignificando na contemporaneidade, né? Quem não ouviu isso são horas de chegar, né? E quem ouviu isso e depois repete isso para o filho, né? Ou para a filha, e que talvez dissesse, nunca vou dizer isso para o meu filho, né? E que depois, e aí o que a gente trabalha é a posição, né? A posição pai, a posição mãe, né? A posição filha. Então, tu tens aí uma significação de isso são horas de chegar, dependendo da posição sujeito que tu tá naquele momento, né? Enquanto filha, tu achava um horror, mas na posição mãe, tu acaba repetindo o mesmo enunciado. Mas a memória dele é de um controle, mas esse controle vai aumentando em carga horária, né, em tempo de saída. Então, é pensar como eu ressignifico dizendo a mesma coisa, né? É um enunciado que eu adoro trabalhar em sala de aula, né? Eu também trabalho um outro enunciado em sala de aula, que é o eu te amo, né? Por exemplo, né, no Brasil, a mulher brasileira, se eu posso dizer assim, né, mas o quanto nós necessitamos, se é que nós necessitamos, mas nós estamos numa cultura de uma certa repetição, de ouvir do outro eu te amo, né? Mas, se você disser em torno de 100 vezes eu te amo, ele só fica o som. E fica horrível, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Entende? Então, o quanto dizer significa, mas ele significa naquele momento que precisa significar. Entende? Enfim, eu poderia te dar um montão de exemplos, que é o que eu trabalho no meu dia a dia com, enfim, com orientação de doutorado, supervisão de pós-doutorado, essas coisas todas. Zé, falando em pós-graduação, a tua atividade na UFSM é bastante marcada pela gestão, já de longa data, né? Conta pra gente como é que é trabalhar dentro de uma instituição que é tão grande, tem tantas etapas, às vezes, em muitas ocasiões, e que, infelizmente, a formação docente nem sempre prepara para a gestão propriamente dita, né? Como é que tem sido a tua experiência, os teus desafios? Então, eu ouço muito, né, de colegas que não querem pegar, sobretudo de colegas que não querem pegar administração. Mas tu dá para administração. Mas tu sabe administrar. E eu me sinto ofendida, entende? Toda vez que me dizem isso, até tive uma discussão quando eu estive no Rio para um evento mais recentemente, e que na mesa de jantar isso veio à tona, né? Eu bati na mesa e digo, parem de me dizer isso, porque isso é como se eu gostasse de poder, né? E se tem algo que eu posso dizer que eu não gosto, é do poder universitário, porque tu tem muitas brigas, você tem muita coisa que, enfim, que nos atrasa, né? Nesse trabalho diário. Mas o que eu digo, eu acabo assumindo, né, a gestão no vácuo de alguém, não sei se eu posso falar assim, mas enfim, sendo, né, um grupo de colegas que dizem, não, vamos pegar e tu ficaria, né? Mas eu acho que eu nunca administrei sozinha, tá? Até porque se eu administrasse sozinha, eu acho que eu enlouqueceria, porque é muito difícil vamos pensar assim, administração no serviço público.
ela é difícil porque envolve uma burocracia muito grande, tá? Eu não sou contra essas, vamos dizer assim, essas determinações, mas isso vai aumentando. Por exemplo, agora você tem um sistema para, como é que a gente diz, reservar um carro, você tem um aplicativo. Gente, eu prefiro ainda ir para o computador ou para o telefone para perguntar se dá. Então, você tem um aplicativo que funciona um pouco, que não funciona, e é mais uma coisa que você tem no celular, e que muitas vezes você está recebendo a resposta perto da meia-noite, e que não seria mais um horário de trabalho. Então, pensar a administração o que me satisfaz na administração, se eu posso dizer assim, é o compartilhamento, é a divisão de tarefas, é alguns sonhos que eu coloco em prática e que eu tenho um bocado de pessoas perto de mim que me apoiam e que me ajudam e que participam também desse sonho, colocando o sonho deles e delas, né, nesse mesmo sonho, mas talvez de uma outra maneira, né? O próprio diretor da editora me diz, mas Amanda, quem sabe, a partir dessa tua ideia, a gente transforma assim, e quase sempre transforma em mais trabalho, né? Ainda mais o Enéas, que gosta de trabalhar também, né? Ele deve se ofender, porque... Mas, assim, o que eu digo é, a administração pública e de uma universidade não é fácil, não é fácil, não é fácil mesmo, porque demanda muito de nós e demanda também uma visibilidade, demanda também um exercício muito responsável. E a responsabilidade, não sei se ela anda muito em alta no momento. Algumas situações, né, que são, que às vezes a gente se preocupa, e eu falo aqui por mim, enfim, essa questão da visibilidade, né, estar à frente das coisas, e daí, não, com a fulana eu posso contar, com a Jéssica eu posso contar, porque ela pega junto, e daí daqui a pouco a Jéssica está pegando junto em várias coisas, e aí eu preciso dizer, gente, não está dando aqui, então, porque acaba que em algumas situações são sempre as mesmas pessoas, né, envolvidas, e eu acredito que contigo deva ser parecido. Muito parecido, muito parecido. Vamos falar dessa ideia para a Amanda, porque ela vai, né? E a Amanda acha a ideia maravilhosa e acaba entrando na ideia, né? É o tal do sonho que se sonha junto. Exatamente, é o sonho que se sonha junto. Quando eu comecei a coordenar o espaço, lá em Silveira, eu recebi, e não foram poucos, muitos colegas que vinham me dizer assim, eu vou te dar uma ideia. E eu, no início, eu dizia, ótimo, me dá ideia. É assim, 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 assim. Aí, quando eu dizia assim, então, tu vais fazer um projeto, tu vais colocar e tu vais começar. Não, eu só vim te dar ideia. Eu, como se... Ideia eu tenho várias, né? Eu quero que execute. Eu canso de dizer, gente, ideias, a minha cabeça é minada de ideias, né? Mas impossível colocá-las em prática, né? A gente trabalha aqui com muita criatividade aqui na editora, né? E realmente, assim, a equipe aqui é muito engajada. E nós temos também várias ideias. Mas, às vezes, a gente precisa colocar hierarquia, né? Das prioridades e dizer, ok, o que tem uma necessidade de ser feito no primeiro momento, no segundo momento, porque por mais engajados que sejamos, também tem o fator tempo. Sim. E é isso, a gente tem que se enquadrar dentro de um calendário acadêmico, a falta de recursos, que é uma recorrente, infelizmente, e esse planejamento se faz necessário, né? Não tem como ser diferente. E como é que entra, então, esse fator de planejamento na tua vida para conseguir dar conta dessas atividades, das tuas rotinas? Eu dou mais conta, nesse momento, daquilo que está na administração do que, de fato, da minha produção. E a produção está bem atrasada, e eu tenho cobranças 1000, né?
Mas ainda sobrou um tempinho para ganhar prêmio de estágio. Mas, enfim, sobrou. Mas, como é que eu vou dizer? Não é fácil. Hoje mesmo estava conversando com um colega meu, o Elcio, que é de Porto Velho, de Rondônia, né? E eu tenho também uma experiência em programa de pós-graduação, porque eu fui coordenadora 2 vezes, enfim, e tenho participado de criação de programas no Sul, principalmente, e de programas de letras e de linguística, né? Auxiliando, dizendo, lendo, antes de mandar para a CAPES, enfim. E ele me cobrando uma demanda que ele já faz um mês, que ele havia um pedido enviado, que é eles têm mestrado em literatura e em linguística, e como eles são poucos, eles queriam unir, então eu tinha que, além de fazer um parecer sobre isso, para discutir, porque ele é o novo coordenador, mas também tinha uma demanda que eu havia completamente esquecido, que é prefaciar um livro sobre política de línguas no Brasil. E eu havia esquecido completamente. Aí, quando eu escutei a mensagem dele hoje de manhã, que é por isso que eu chamei, que ele me disse, tu tem até segunda para fazer o prefácio. Eu disse, olha, Elcio, tu tá louco? Eu não recebi esse convite e eu até faria um prefácio para o teu livro, mas eu não tenho como até segunda, né? Aí ele me disse, Amanda, eu te mandei isso no dia tanto de setembro, assim, quer dizer, como eu canso de dizer, a primeira página do e-mail funciona, o que ficou para a segunda, terceira, quinta, 10ª página, isso aí já não está mais dentro da minha prioridade, né? Ele também me chamou para fazer uma fala na disciplina dele, na quarta-feira, e na segunda e terça, eu estive muito envolvida com a Escola de Altos Estudos, e que aconteceu lá em Silveira, que nós, né, tivemos uma professora francesa, 2 argentinos, colegas brasileiros, enfim. E eu vi que entrou uma mensagem dele na terça de manhã, no WhatsApp, né? E eu só fui olhar, infelizmente, essa mensagem, né, essa gravação, esse áudio, na terça de noite, quando eu já estava completamente exaurida, que era para me lembrar que na quinta de manhã, né, eu acho que tu não esqueceu, mas enfim, na quinta de manhã, às 8 horas, o horário de Brasília para ti, né, porque tem ainda esse fuso horário, né, que tu vai participar da minha disciplina, e eu só mandei, não esqueci, não. Aí eu parei tudo e fui preparada. Porque se ele não tivesse me dito, porque eu não sei funcionar com agenda. Eu adoro, inclusive, com quem mexe com agenda eletrônica. Mas eu tenho, acho que um verdadeiro, não sei, um pavor à agenda, porque talvez se eu colocasse a minha vida em agenda, eu não assumiria tanta coisa. Porque às vezes até eu coloco em agenda, tu entende? Mas aí quando eu olho, eu digo, mas tu tá louca? Não, tu não vai conseguir fazer isso, certo? Então, eu não tenho agenda, eu ainda tenho uma memória, né? Mas de vez em quando ela falha, né? Ela falha sempre. Eu tive essa experiência com o tal do planner, no início desse ano. Pensei, vou ter um planner, porque eu andei esquecendo algumas coisas e também, né, vamos me organizar, vamos dar esse passo. E aconteceu isso, eu não colocava espaço de descanso, vamos dizer assim, entre as coisas. Exatamente. E uma hora eu passei a visualizar tudo no que eu estava envolvida, e eu disse, isso são abas do navegador mental da minha cabeça, eu preciso fechar algumas, porque está faltando processamento já. Então, eu acredito que seja parecido. E agora a gente está indo para os nossos minutinhos finais aqui da entrevista, e eu queria saber um pouquinho da tua experiência em Silveira. Como é que é o espaço lá, como é que foi essa construção, porque, para quem nos escuta, né, foi um espaço que quase foi encerrado, extinto, exato. Então, como é que foi essa adoção, essa revivificação do espaço?
Então, isso começa em 2016, quando o professor Baiari ainda era o vice-reitor, junto com o Burman, né? E a universidade havia solicitado uma avaliação da Fundação Getúlio Vargas, e a Fundação, bom, o que ela disse, nós já sabíamos, né? Que não havia condições de continuar, né? Não vou vir aqui com todo, enfim, o histórico dessa situação da antiga UDESM. E ele chamou algumas pessoas, e nós éramos, acho que 10, 12 pessoas, para pensar o espaço em Silveira. E em setembro de 2017, então, nós temos a portaria, né, de fato, do espaço existindo oficialmente, né, e administrativamente. Nós tivemos como primeira coordenadora a professora Lia, que é do CCR. Imagina, nessa comissão, você tinha gente de tudo que era área, né? Ele foi chamando pessoas que eu imagino que ele considerava assim, um pouco extravagante, né, para a época, e para trabalho também, né? Então, hoje a UFSM Silveira Martins, e não vou contar todos os nossos problemas anteriores, mas vamos pensar no hoje, né? Hoje a UFSM Silveira Martins, né, que é um espaço multidisciplinar de pesquisa e extensão, muito bonito, por sinal. Lindo. Eu sou apaixonada pelo espaço, apaixonada pelo lugar, subir, descer, aquela estrada já é maravilhoso, enfim. E nós temos editais, né, que a gente lança para novos projetos e para demanda de espaço também. Então, nesse momento, nós temos 16 projetos atuando lá, mas todos os coordenadores de projeto, como eu canso de dizer, eles têm 1 milhão de coisas, né? O Enéas é um, né? Eles têm 1 milhão de coisas aqui no campus. E como eles são extraordinários, eles também vão ao UFSM Silveira Martins, que tem um problema seríssimo de transporte, que depende da prefeitura, enfim. E esses projetos são projetos, assim, fantásticos, né? Eles têm a ver com a pesquisa que o coordenador trabalha, mas eles também têm muito de um trabalho de campo, de um trabalho de... eu não vou citar nenhum, porque senão eles vão ficar com ciúmes, e até porque amanhã de manhã, por exemplo, para tu teres uma ideia dessa equipe que a gente tem lá, nós fizemos uma reunião faz uns 40 dias, e a maioria solicitou que a gente se visse mais seguido, e que, por que não, passar um sábado discutindo uma política de pesquisa e de extensão para o UFSM. Então, o UFSM Silveira Martins. Então, amanhã de manhã nós vamos estar, né, trabalhando para pensar um projeto conjunto, para fazer filiações de temática, para ver se a gente consegue recurso externo para poder também continuar mantendo não só os nossos projetos pessoais, né, mas também o próprio da UFSM Silveira Martins. É um espaço belíssimo, tá? É um espaço... Eu continuo dizendo que o Bloco B, que é o bloco mais recente, que foi inaugurado em 2019, ele é um dos prédios mais bonitos da universidade, com os seus problemas, né? E depois nós temos o Bloco A, que é o prédio antigo, né? Que é onde tu tem, eu diria, o coração da história da imigração, mas, sobretudo, do desenvolvimento do urbano em uma região que não abarca, vamos dizer, não tinha estrada, né? Então, o Colégio Bom Conselho, que foi um colégio de irmãs, né? Com 4 irmãs chegando no início do século XX em Silveira, né? Para criar esse colégio, ele foi aquele espaço que entra nessa coisa do contemporâneo, do urbano contemporâneo, né? Para tu ter uma ideia, nós tínhamos 4 hotéis em Silveira nessa época, né? Hoje tu tem uma pousada, tu tinhas uma sala de cinema,
que é impossível pensar uma coisa dessas, né, numa época como tal, e você tinha ainda o Teatro das Irmãs, que era muito importante. Depois essa escola foi, com essa coisa da massificação da escola, ela deixa de ser uma escola, né, privada, e passa para uma escola estadual. Então, o primeiro lugar do Colégio Bom Conselho, hoje a escola estadual, foi ali, né, nesse prédio, vamos dizer, histórico de mais de 100 anos. E também a prefeitura de Silveira ocupou esse espaço, né, até a universidade se responsabilizar e adquirir esse espaço para depois fazer o espaço, o prédio, o bloco 2. Para ver como fica evidente essa participação da educação como movimentadora do espaço urbano, né, da cidade, porque fomenta o trânsito de pessoas, e aí as questões culturais também ficam mais estimuladas, né, e a partir do momento que se achata a educação, as outras coisas parece que em decorrência também se achatam, né? Sim, você tinha até 1940, por aí, você tinha quase 5 mil habitantes. Hoje você tem, assim, contadinho na ponta do lápis, 2.000 e um pouquinho. Né? E hoje boa parte dessas pessoas descem para trabalhar. É isso que é o mais louco, né? Descem também para a questão de hospital, a própria questão cultural também desce, né? Então, a universidade ali tenta, à sua maneira, não digo recuperar, mas refazer esse urbano de uma outra maneira, né? E por isso que nós temos, por exemplo, um convênio com a prefeitura, e nesse convênio nós temos a biblioteca municipal ali dentro, que hoje está toda ela organizada, registrada, com todos os livros registrados. Nós estamos numa expectativa, junto com a Secretaria de Educação e de Cultura, de poder digitalizar isso aí, né, para que o morador possa saber o que tem lá dentro. E nós também temos o que eles chamam de Museu do Imigrante, né, que tem objetos que não têm, eu diria assim, eles não têm o valor desses objetos que lá tem, são valores de um imaginário social do que seria uma história da imigração, né? Mas que ainda não tem um detalhamento de cada objeto, sabe? Não tem, não basta dizer mesa com, né, assim, mas de que época? Quem fez a doação? Então, isso tudo ainda precisa ser feito. E isso não é fácil, porque isso nós vamos acabando também, enquanto o FSM Silveira Martins, nos envolvendo vamos dizer, nessa política, né, cultural do município, e que também não é fácil. Eu acho importante dizer aqui para os nossos ouvintes que, quando a professora Amanda se refere à DESC, né, porque nós temos Santa Maria, que fica no centro do estado, e Silveira Martins, que é uma cidade próxima aqui da Quarta Colônia, que fica na Serra, né? Então, existe todo esse movimento, esse trânsito de pessoas que vêm para Santa Maria trabalhar, porque é uma cidade próxima. E eu acho que a universidade pode propiciar esse movimento contrário, né? De que as pessoas daqui vão para lá. Aí, nos fala um pouco, então, como que isso pode se dar, se é aberto à visitação, se tem algum contato. Nós temos em torno de, eu acho que 10 ou 12 salas de compartilhamento, né, que você pode fazer pelo site da UFSM Silveira Martins, o FSM Silveira Martins. Você entra, você tem lá de cara na página lugares para se compartilhar. Nós temos algumas carências, e agora mesmo que nós recebemos a quarta reunião da PRPGP, né, tratando de questões de avaliação da pós-graduação e ainda também de planejamento. Nós tivemos um problema, que é um problema nosso também, que por mais que a gente tenha internet, a nossa internet ela é muito pequenininha na questão de volumes, né?
E aí eles tiveram problemas, por exemplo, eles queriam fazer algo aberto, né, que pudesse os outros campi assistir, e não foi possível. Por que não? Inclusive, nós estamos começando uma campanha, porque ainda, por incrível que pareça, tem muita gente que diz a UDESM, né? E que me diz no telefone, mas aí na UDESM, né, a própria prefeitura levou muito tempo para dizer o FSM Silveira Martins, né? Mas, assim, nós estamos começando agora uma campanha, eu diria, de firmar, por incrível que pareça, de firmar que nós somos o FSM Silveira Martins. Por quê? Porque eu, no início, até bem pouco tempo, uns 2 anos atrás, eu tinha caderninhos, e que quando a pessoa me escrevia, que a pessoa chegava para mim ver, eu dava o caderninho, sabe aquele caderninho lá de antigamente, que dizia, não devo ofender a professora, né? Escreva 1000 vezes, né? E eu dava para a pessoa com um lápis, agora escreva aí, UFSM Silveira Martins, tá? Então, nós estamos tentando fazer uma campanha de reconhecimento, como é que eu vou dizer, de que as pessoas se deem conta. Uma pertença também. Que a UDESM já se foi, entende? Já se foi, já faz bastante tempo. Né? Então, você tem espaço compartilhado, nós temos 10, eu posso dizer assim, 10 dormitórios, né? E que alguns professores de pós fazem essas disciplinas concentradas, de domingo a domingo, e aí a gurizada fica toda lá, entende? Nós temos uma cozinha-escola que vem graças ao edital Progredir dentro da pré, mas nós também criamos um outro canto cozinha para nós, porque como a escola do Progredir, ela é no térreo, e aí os quartos são no 3º piso, então a gente está fazendo tudo para que nós tenhamos ocupação, além dos 16 projetos, né? Que as atividades também extensionistas aconteçam lá, em lugar de cidade, alugar hotel não sei o quê, e assim por diante. Sim, cabe ao interessado daí se informar da infraestrutura que está disponibilizada e planejar, então, suas atividades dentro dessa estrutura, porque é um lugar lindo para se conhecer também, né? E até para além do espaço construído, fazer um piquenique, conhecer a região. Então, fica o convite para quem nos escuta fazer essa visita e esse reconhecimento também, né? Da UFSM Silveira Martins, né? Professora, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, pelas suas palavras, e a gente fica sempre ao dispor aqui, pode contar conosco quando quiser divulgar alguma coisa, alguma atividade. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Foi um pedacinho de tarde bem gostoso, né? Com o ar refrigerado, né? Nas nossas tardes quentes de Santa Maria. Enfim, muito obrigada. Muito obrigada por ter pensado na minha pessoa, na minha experiência, e vamos lá.